Abra aí a sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 15. Estamos fechando o capítulo 15. Semana que vem, o último capítulo, já entramos nessa epístola tão maravilhosa. Falaremos sobre batalha em oração. Olha, antes de tudo, já quero indicar, acredito, não sei se todos já viram, se viu, veja de novo, Quarto de Guerra. Isso é um filme de oração, muito bom, muito bom. Já assistiu, amado? 2 vezes. Eu assisto 2, tem alguns filmes que... Exatamente, a Forja é uma continuação, usa os mesmos atores, é um filme produzido por Alex Kendrick, maravilhoso, BV Filmes. Então faça isso, assista, vai edificar a tua fé de forma tremenda. Então vamos falar sobre batalha em oração. A oração é nossa resposta à oposição dos inimigos da cruz. E a paz de Deus é uma bênção. A paz de Deus é uma bênção divina. Ela é a própria presença de Deus. Vamos fazer a leitura, versículos 30 e 33, diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Você já notou que a Trindade está presente na oração? Paulo está dizendo, vamos orar pelo nome de Jesus, envolvidos pelo Espírito Santo, o amor do Espírito, e o alvo, dirigido a quem? A Deus Pai. A Trindade está na nossa oração. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus, o Deus da paz, seja com todos vós. Amém. Que palavra tremenda. Vamos orar a Deus. Deus tem muita coisa a falar ao seu povo. Eu confesso a vocês, irmãos, que esses 3 versículos daria para fazer 3 ou 4 mensagens, só nesses versículos. Uma mensagem extensa, poderosa. Vamos orar a Deus, que nesses 40 minutos o Espírito possa falar à igreja de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã, por este momento de assembleia, esse quórum, a igreja está reunida, os internautas estão participando, a palavra está aberta, e a tua voz está chegando ao coração das pessoas. Oh Deus, esta é a verdade de Deus, é a tua palavra, é a única mensagem capaz de transformar, regenerar, dar nova vida. Assim, Pai, estamos diante do momento célebre da nossa vida, diante do teu altar, para ouvir a tua voz. Pai, que esta palavra caia ao coração de terra fértil e comece a produzir a 30, a 60 e a 100 por 1 na vida dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus, envolvidos, motivados, assistidos pelo Espírito Santo, afinal não sabemos orar como convém, dirigidos a Deus Pai, em nome de Jesus oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja amada, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqueles que são cabeça e não são cauda, cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, e de modo nenhum será apagado. Deus seja louvado nas alturas. O apóstolo Paulo
no capítulo 15 aos Romanos, detalha os seus planos missionários. Amados, não é pecado fazer planos. É bom, faça planos. A gente sabe que a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Mas fazer planos está autorizado na Bíblia, está balizado na palavra do Senhor. E se porventura alguma coisa estiver fora da vontade de Deus, Deus vai impedir. A palavra diz que Paulo foi diversas vezes impedido de estar com os romanos, até o momento que Deus propiciou a obra. Então, faça planos. Quem é que nunca fez aqui um plano de viagem? Esta semana nós vamos, que nem meu irmão semana passada, esta semana nós vamos para Penedo. Foram lá, voltaram mais gordinhos, de 3 quilos, tanto chocolate. Louvado seja Deus por isso, comeram à vontade, que benção. Então, quem é que não faz planos? Todos nós fazemos planos, não é verdade? Então, faça planos. Eu quero declarar já em nome de Jesus, estabeleça metas. Até o final do ano, amado. Daqui a 1 ano, como é que você deseja ser? Daqui a 2 anos, onde você deseja estar? Às vezes as pessoas ficam naquela música do sambinha lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai te levar para o buraco, amado, se você deixar. Muitas forças da vida querem te levar para o buraco. Muitas forças da vida querem te jogar para baixo. Então, não deixa a vida levar. O único que pode te levar pela mão é o Senhor Jesus Cristo. Aí sim a vida vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Então, ele faz planos missionários. Ele mostra, neste capítulo, a importância da unidade entre os crentes, inclusive para a concretização destes planos. Ele mostra o quanto a igreja de Jesus é importante, é fundamental, é corpo, para que a igreja possa desenvolver-se individualmente. Nós nos desenvolvemos individualmente no nosso relacionamento com o outro. Você vai se desenvolver compartilhando e recebendo experiências. É quando alguém testemunha algo que abençoa a sua vida. É quando alguém se coloca do seu lado no momento difícil para orar junto com você. É quando alguém faz uma espécie de relacionamento discipulador. E então você vai desenvolvendo a tua vida, vai ganhando corpo. Então há processos espirituais, emocionais e psíquicos que somente se desenvolve no coletivo, no grupo. Por isso você vê, amado, diversos grupos sociais. Você vê lá, olhou para um lado, tem lá um grupo, todo mundo de jaqueta preta, cabelo grande, tatuagem, anel de caveira e tudo mais. Aí pega aquela moto grandona assim com, Harley Davidson. Eu acho bonita, mas eu acho muito desconfortável. Apesar que ele já deve pilotar louvando a Deus, né? Amém, 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 amém. E ele vai que é uma bênção. Então você vê que tem diversos grupos, não é verdade? Tem o grupo dos irmãozinhos que gostam muito de futebol, a vida deles é futebol. Falou de futebol, sabe o nome do zagueiro de 1850, quando o Vasco da Gama era chamado de Expresso da Vitória, que atropelava o Flamengo, fácil, chupeta no mel. O cara lembra de tudo, né? Porque ele tem lá, vida é o futebol. Né? Teve sim. Tem os irmãos criativos também, que criam coisas e tudo mais. Então, existem os grupos, os diversos grupos sociais, verdade? Então, irmãos, a igreja de Jesus é o corpo de Cristo nesta terra. Há processos, há dons que você vai desenvolver na igreja para ser bênção de Deus nesse mundo, na obra do Senhor neste mundo. Então, Paulo está mostrando, assim, a importância do corpo para a obra missionária. E nos versículos 30 a 33, ele conclui o escrito desses planos, a revelação desses planos de viagem, acrescentando 2 pontos importantes. Ele fala que a oração, ele pede oração à igreja de Roma
para que a coleta entre os gentios, você lembra que Paulo foi fazendo uma coleta na Macedônia e na Caia, entre os gentios, para levar esta coleta financeira para os irmãos pobres de Jerusalém. E ele está pedindo oração à igreja de Roma, para que essa oferta seja aceita. Olha o versículo 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Então ele está pedindo, vamos depois destrinchar um pouco melhor, está pedindo por proteção, por livramento, mas especialmente que esta oferta fosse aceita entre os irmãos. Então, amado, você sabe o que significa, amada igreja? Não saia de casa sem orar a Deus. Não entre no teu veículo sem orar a Deus. Você vai subir na sua moto, ora a Deus 2 vezes. Peça a Deus que você está andando, às vezes precisa passar numa rua à noite perigosa, não tem por onde sair, tem que ser ali. Ora a Deus, vai desenvolver um projeto no seu trabalho, tem uma ideia nova, um projeto para desenvolver, precisa de orientação de Deus. Ore ao Senhor, amado, coloque diante de Deus. Certamente, amado, Deus vai inspirar o teu coração, vai te dar sabedoria, vai abrir caminhos, e em nome de Jesus você vai prosperar em teus caminhos. Diga: eu recebo esta palavra, eu recebo esta palavra. Então ore a Deus. Aí ele fala sobre o desejo de que os cristãos romanos vivam em paz. Esses são 2 pontos que ele acrescenta, versículos 32 e 33, olha lá: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, ou seja, ele orou a Deus, agora ele está dizendo, é a vontade de Deus, é pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria, ou seja, nós tenhamos uma comunhão alegre, a comunhão do povo de Deus, uma comunhão festiva, alegre, consoladora, reconfortante. A pessoa chega na presença da igreja, ela é fortalecida, ela é animada, ela é motivada, ela começa a aprender a confessar a palavra, ela mantém firme a confissão da esperança. Às vezes ela estava amedrontada, intimidada, muito problema, muito fardo, e alguém lhe ajuda a carregar esse fardo. Louvado seja o Senhor Jesus. Isto é o recrear que Paulo está dizendo. Ele diz: e o Deus da paz, louvado, seja com todos vós. Amém. Você recebe esta paz do Deus da paz? É o Deus da paz, amado. Esta paz, você sabe que o original grego, o Novo Testamento, ele é escrito em grego, mas quem está escrevendo em grego, porque o grego era para aquele tempo que o inglês é para o mundo comercial hoje. Então, quem estava escrevendo em grego, devido ao poder da língua grega, era alguém de mente hebraica, era um judeu de mente hebraica. A escrita é grega, mas o pensamento é hebraico. Então, esta paz aqui que ele está pensando, nada mais é que o shalom de Deus para a tua vida, amado. E o shalom é paz, é prosperidade, é segurança, é alegria, é a força de Deus, é saúde do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Eu recebo esta paz que vem de Deus, amado. Declare para o teu irmão a paz de Cristo na tua vida, meu irmão. Paz do Senhor, shalom na sua vida. Foi o corinho que nós cantamos hoje. Me enchem da tua paz, os olhos de Deus sobre nós. Então, a oferta, Paulo está acrescentando isso, porque a oferta coletada não era apenas um ato de caridade, era mais do que o ato de caridade. Aquela oferta era um símbolo da unidade do corpo de Cristo. Ele está dizendo, os gentios, vocês gentios que foram beneficiados com os bens espirituais dos judeus, agora vocês devem participar os bens materiais para abençoar a vida deles.
Então, nem sempre quem está participando dos bens espirituais é abastado materialmente. Talvez na maioria das vezes não falo por experiência própria. Mas eu sei de uma coisa, as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. Diga, eu recebo esta palavra. Ele está dizendo, olha aí, gentios, agora vocês vão participar, esses bens a eles. Vamos ajudar os nossos irmãos. E aquilo era um vínculo entre gentios e judeus. Era símbolo da unidade entre o povo de Deus. Estava dizendo, só existe uma igreja, só existe um povo, só existe um corpo de Cristo, constituído de judeus e gentios. Nós somos a família de Deus. Amém. Então, a viagem para Jerusalém era perigosa. Paulo enfrentaria os rebeldes da Judéia, os zelotes fariseus. Ele enfrentaria gente perigosa, que podiam inclusive influenciar a igreja de Jerusalém negativamente, a que não recebessem oferta. Você imagina que triste, Paulo levando toda a oferta de uma comunidade, de algumas comunidades, e essa oferta ser rejeitada. A comunhão do povo de Deus ser rejeitada. Então, dentro daquele contexto, Paulo está pedindo, vamos orar para que a obra de Deus seja feita. Nós vamos para um hospital fazer um evangelismo, quando nós vamos fazer trabalho de capelania. Senhor, que antes de eu chegar naquele lugar, que a presença de Deus esteja lá. Que antes de eu chegar e abrir a minha boca, o Senhor já esteja ministrando naquele coração. Que ao abrir da minha boca, a palavra saia com poder e libertação, saia com poder e cura divina. Vamos realizar um matrimônio na igreja, meu Deus, haverá um casal naquele altar da igreja. Meu Deus, que antes de ministrarmos a bênção da palavra, que a bênção de Deus esteja sobre aquele matrimônio. A bênção de Deus esteja sobre aquele casamento. Vamos pregar aqui na igreja, vamos trazer a palavra antes de subir no altar. Nós do altar e a igreja de Jesus está orando, meu Deus, que aquela palavra venha carregada de unção, de poder, ela chegue ao meu interior, que ela produza frutos, que ela cure, que ela sare, que ela liberte, que ela alimente a minha vida, que eu possa sair do templo neste domingo fortalecido, enriquecido, graça de Deus sobre a minha vida, pronto para responder ao mundo a razão da esperança que está na minha vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, amada, a oração precisa estar envolvida em cada passo da vida. E Paulo está testemunhando isso para a igreja de Jesus e sabia que a sua vida estava em risco. Haviam rebeldes, havia rebelião. Amado, uma das piores coisas no meio da igreja é o espírito de rebelião, o espírito de divisão. Quando um pouquinho de fermento, por isso nós sempre instruímos os irmãos da igreja são assim. Pastor, alguém chegou no meu ouvido para falar mal da liderança, pô, vem cá, vamos lá no gabinete, vamos falar lá dentro da liderança, lá dentro. Reuniu aqui para falar mal de um outro irmão, de outro, a minha resposta é direta, é clara. Eu não tenho que ver fulano ou beltrano nas lentes de ninguém. Nós não aceitamos isso. Que nós podemos criar a nossa própria experiência. Porque, às vezes, um pouquinho de fermento, o que faz? Leveda toda a massa. E, às vezes, a pessoa boa, pessoa amorosa, uma pessoa de bem, a massa da sua vida é levedada porque deu ouvido a um pouquinho de fermento. Aí o fermento vai, contamina. Amados, já vimos ministérios grandes quebrarem por causa de fermento. Ministérios grandes de pessoas que faziam fermento, pum, pegavam 100, 200 pessoas. Como eu vivi isso da minha antiga denominação e via. Às vezes a pessoa fazia fermento, aí saía de lá, abria uma congregaçãozinha do lado com 100 pessoas. Porque tirava de uma igreja com 5.000 pessoas num culto. Fermento. Amado, nós não nascemos para fazer fermento. Nós somos bênção de Deus nesta terra. Você é uma bênção de Deus nesta terra. Você é uma bênção. Então, Paulo está sabendo que ele vai enfrentar isso. Agora, pastor,
dentro desse contexto, quais eram as razões pelas quais eles eram os rebeldes da Judéia? Eles se opunham a Paulo. Bom, de todas, há 3 motivos de absoluta importância para eles, que eles assim consideravam. Primeiro, o escândalo da cruz. Porque para os judeus, um Messias crucificado era considerado um maldito de Deus. Os judeus consideravam que ele era um maldito. Ou seja, eles não esperavam um Messias que viesse para sofrer. Eles já estavam debaixo do sofrimento de Roma, já tinham passado pela Babilônia, já tinham passado pela Síria. Agora havia o Império Romano com um tacão sobre eles, e ainda vem um Messias para sofrer e morrer na mão deles. Eles esperavam um novo Davi, que pegasse numa nova funda e pau, e assim estabelecesse o reino de Cristo. Então, quando falaram que o Messias estava morto na cruz, falaram: esse é um maldito. Então, veja que isso estava prescrito em Deuteronômio. Olha lá, amado, que a coisa não é fácil, não. Olha lá em Deuteronômio 21, 22 e 23, diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é o quê? Maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, até se uma pessoa fosse posta no madeiro, morta no madeiro, era um maldito de Deus, até a forma de enterrar a pessoa era diferente, para não contaminar a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, estou dizendo, olha, se a lei de Moisés está dizendo isso, a lei dada por Deus, o Senhor deu esta lei a Moisés e diz isso, como é que vocês dizem que aquele homem na cruz é o Messias dele? Eles não entendiam o que Paulo revelou em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Oh, santo é o nome do Senhor Jesus. Olha lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, o que acabamos de ler agora: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê, irmãos? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deus seja louvado nas alturas, igreja amada. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar. A diferença é que Deuteronômio 21 está dizendo: se alguém for encontrado em pecado, ele será maldito naquela cruz. Jesus não tinha pecado. Jesus se fez maldição por minha causa e por tua causa. Ele tomou a nossa maldição na cruz do Calvário para dizer, por intermédio desse ato vicário de salvação: você é um abençoado em Cristo Jesus. Você é um abençoado em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu favor. No alto daquela cruz, o Senhor tomou sobre si a maldição da lei e tudo que constava contra nós, e pagou o alto preço da nossa salvação. Agora nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Louvado seja. Diga aleluia aí, amado. Glórias a Deus. Então, eles não entendiam. Para eles era um escândalo da cruz. Por isso, eles se opunham a Paulo. Se você pega hoje um rabino, ele tem o mesmo pensamento. Eu estava ouvindo o debate entre um pastor e um rabino muito conceituado. Ele estava dizendo assim: esse negócio aí que Jesus morreu por todo mundo e pagou os pecados, então eu vou agora assaltar um banco. Porque ele não entendeu a proposta. Ele não entendeu a proposta, porque o mesmo Deus que em Cristo nos deu uma fé que nos salva, esta fé também nos santifica em Cristo Jesus.
E nós fomos chamados para nos tornarmos santos, assim como Ele é santo. Esta é a mensagem do livro de Tiago. Então ele se fez maldição. Eles eram contra porque eles não entendiam isso. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, em certa medida, eles pensavam que afrontava a lei de Moisés. Como se Paulo fosse um antinomista que dissesse assim: opa, agora não existe mais lei, vamos todo mundo sambar. Não entenderam. Sim, de fato, nós estamos debaixo da graça de Deus. Sim, de fato, não estamos debaixo da aliança da lei de Moisés. Mas há uma continuidade em todos os termos morais da aliança de Moisés sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei, correto? Mas por isso você vai matar? Se lá atrás está dizendo não matará, eu não estou debaixo da lei, não você matando por aí. Não estou debaixo da lei, então agora eu vou cobiçar a mulher do próximo. O cara não pode nem ter mulher, porque, sabe, o irmãozinho do lado vai estar cobiçando. Sim, porque é uma continuidade da lei moral, o que se cumpriu em Cristo, o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo, foi a lei cerimonial. A lei cerimonial se cumpriu em Cristo, nós não precisamos cumprir a lei cerimonial, os lava-pés, os lava-tudo, isso se cumpriu em Cristo Jesus, lavados e remidos, e a lei civil, porque Paulo aos Romanos, especialmente, ele estabelece que não vivemos mais uma teocracia, em que Estado e Igreja são uma coisa só. Ele diz, respeita as autoridades que são constituídas por Deus. Então, lei civil, cerimonial, ponto. E a lei moral permanece. Nós temos uma ética cristã sobre nós. Nós não temos um livro, inclusive de Velho Testamento. Não é muito boa essa expressão. É Primeiro Testamento, Segundo Testamento seria melhor. Nós temos uma coisa, amados, aqui chamado Bíblia. E eu creio na palavra de Deus. Toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Às vezes a pessoa vai se converter a Jesus lendo Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Jesus veio muito depois do Salmo 23, pois é, mas o poder de Jesus pelo Espírito Santo está lá no Salmo e a pessoa é convertida. Olha, eu declaro, amado, que nada vai faltar, porque o Senhor é o Senhor da paz, é o Senhor de toda a provisão. E eles ao verem uma multidão de gentios convertidos, o que acontecia? Havia o gentio chamado temente a Deus. Haviam muitos gentios que frequentavam a sinagoga. Era o caso, por exemplo, de Cornélio. Lembra de Cornélio, temente a Deus, generoso, dava esmolas. Ele não era um judeu, mas ele era temente a Deus, ele ia à sinagoga. Então, quando o evangelho de Jesus Cristo por Paulo chegou, especialmente esses tementes a Deus, disseram, opa, esse aí eu quero, amém, eu recebo Jesus. E aí uma conversão em massa desses gentios aconteceu, e os judeus perderam poder político. E então perseguiam Paulo. E aí você vê, a pessoa às vezes na família que não tem Jesus, vou me levantar contra meu marido, minha esposa, porque esse negócio deles irem para a igreja lá, perde o tempo na igreja, está o dia inteiro na igreja, é pastor para lá, é pastora para lá, dá dízimo na igreja, vou impedir. Ou seja, tenta impedir a obra de Deus por questões políticas, tenta impedir a obra de Deus por questões econômicas, tenta impedir a obra de Deus por perder influência e relevância. Amado, uma pessoa que é convertida a Jesus, só tem uma pessoa no centro do seu coração, para ser adorado e reverenciado. O único é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ponto. O amor você concede a todos, inclusive a família, obviamente. Mas quem tem o centro da tua vida? É Jesus. Se eu tenho lá alguém da família e diz, olha, você não pode mais servir Jesus. Então fica à vontade para caminhar sozinho, porque Jesus Cristo na minha vida é o primeiro, é o último e será eternamente. Então vocês entendem a luta que Paulo iria enfrentar. Então, diante desse cenário complexo, que os rebeldes estavam debaixo da lei.
usavam a Torá, centenas de anos de tradição, da qual o próprio Paulo fazia parte, fariseu, zelote. Zelote era o cara que pegava em armas, partia para a violência. Ele era um zelote. Paulo era um fariseu, zelote, consentiu na morte de Estevão, mas agora ele era um rabino convertido a Jesus. Agora ele lia o Antigo Testamento e dizia assim: olha, esse Senhor que é o pastor é Jesus Cristo. Esse servo sofredor de Isaías 53 é o Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre ele as nossas dores e iniquidades. Louvado seja esse que subiu no madeiro de Deuteronômio 21 e se fez maldição, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Bem-aventurado aquele que crê na loucura da pregação. Bem-aventurado naquele que crê na loucura do Evangelho. Amados, o reino de Deus é um reino de pessoas perseguidas, aparentemente frágil e que não reage com violência. A nossa reação é a oração, mas é o reino mais forte, mais poderoso, mais robusto, mais sólido e que perpassou por todas as gerações, e até o último dia a igreja de Jesus estará de pé, e lá diante do trono em Apocalipse 7, quando olharmos para o trono de Deus, haverá gente de toda tribo, língua, raça, nação e povo, dizendo: glórias ao nosso Deus que está sentado no trono, honras e glórias para Ele. A Jesus. Então, igreja querida, por vezes nós nos deparamos com desafios que parecem-nos intransponíveis. Nós nos vemos diante de um cenário absolutamente complexo, cabuloso, capcioso. São problemas, são ferramentas que se levantam contra você. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho, tenho vida de oração, sou dizimista, não pulo a cerca, busco santificação. Meus olhos e ouvidos têm buscado a santidade, mas é só problema. É só gente desconfiando de mim, é só gente querendo puxar o tapete, é só gente fazendo isso e aquilo. Pois é, seja bem-vindo ao barco de Paulo. Seja bem-vindo ao barco do cristão. Mas eu quero dizer uma coisa, amado, esse barco não vai afundar. Porque o capitão dessa nau é o Senhor Jesus Cristo. As tribulações vão chegar, mas você vai passar por todas elas. Porque Cristo está nesse barco. E se Cristo está presente, meu amado, Ele já te fez mais do que vencedor. E isso, amado, não é autoajuda. Isso não é autoajuda, autoajuda é falha. Isto é a verdade da Bíblia Sagrada. Satanás não pode fazer absolutamente nada. O máximo que ele pode tentar fazer é matar o nosso corpo, o máximo. E se conseguir porventura nos matar, ele tem que saber que naquele momento ele vai perder. Sabe por quê? Porque nós seremos recebidos em glória pelo Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, amados, mas humanamente, às vezes nos deparamos com momentos de incertezas, montes que nos parecem intransponíveis, oposições que podem nos levar a questionar a nossa capacidade de seguir em frente. Pastor, eu não sei se sou capaz de seguir em frente com esse tamanho dessa luta. Pastor, esse desafio é muito maior do que as minhas condições. Pastor, nós temos aí um desafio pela frente que eu vou dizer, é só Jesus na causa. Aí você, estou junto contigo. É só Jesus na causa? É só Ele? Então, meu amado, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque quando Gideão tinha 300 pessoas para batalhar com 185 mil, era só Jesus na causa, era só Deus na causa. Quando Moisés tinha lá uma cambada de inimigos de todo lado, e um povinho pequeno, e só Arão e Ur do seu lado, era só Deus na causa, e ele teve a vitória. Quando toda a galeria, capítulo 11 de Hebreus, e você vê que na galeria do capítulo 11 de Hebreus, você vê alguns que pela fé
pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, o fogo não tocou no seu corpo. Pela fé, saltaram muralhas. Mas nessa mesma galeria, você vê que pela fé, houveram homens que foram cerrados ao meio. Pela fé, homens foram degolados e deram a sua vida. Só cabe a Deus dizer quem Ele vai livrar da morte em determinado momento ou não. Por que Ele livrou a Pedro, que nós vamos ver aqui, e no mesmo contexto permitiu que Tiago morresse? Não sei. Mas foi para a glória de Deus. Porque estamos 2025 anos depois dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Amados, só Deus conhece os seus caminhos, os seus mistérios. A pergunta é, você confia no Senhor? Você confia no Senhor, amado? Você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, amado? Você confia todos os teus sonhos, tuas orações, o que você tem de mais precioso na tua vida, a tua alma, você confia nas mãos de Deus, amado? Então eu declaro que o Deus da paz é com você, amado. Nada vai roubar a tua paz, nada vai roubar a tua vitória, porque Deus é maior. Diga, Deus é maior. Diga para o teu irmão, meu irmão, Deus é maior. Confia. Alegre-se. Bendiga o Senhor, amado. Ele jamais perdeu uma batalha. Ele jamais recuou no campo de batalha. Ele ainda é Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Ele é o único. Oh, vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor, amados. Então ele tem as maneiras de batalhar, amados. E em Cristo Jesus, nossa batalha é em oração. Por isso eu indiquei antes da mensagem, já você assistiu o filme Quarto de Guerra. E depois assista o filme A Forja, porque eles se completam. No filme Quarto de Guerra, você vai aprender o valor de dobrar o teu joelho em oração. E orar. E no filme A Forja, você vai aprender o valor da comunidade. Onde ele pega lá a espada e fala para o rapaz assim, olha, cadê, como é que eu posso representar isso aqui? Não vou contar não. Não vou contar, mas me dá o direito de contar uma parte. Olha lá, ele pega a espada e bota a espada lá. E fala assim, segura a espada aí. E o cara fica lá 5, 10 minutos. Agora está fácil. Não está fácil? Agora você imagina daqui a meia hora. Vai estar fácil segurar a espada aqui? Não vai. Porque o músculo vai o quê? Vai cansar, vai começar a pesar. A pastora vai me ajudar, a pastora sempre me ajuda. A pastora é uma benção. Pastora, bota a mãozinha aqui, ó, e faz força para cima. Para cima, isso. Já me aliviou o peso. Já me aliviou o peso. Porque ela está me ajudando. Obrigado, pastora. Meu amado, isso é a igreja de Jesus. Quando você entender o valor do corpo de Cristo em oração, quando você compreender o valor do corpo de Cristo nas batalhas espirituais, quando a igreja de Jesus compreender o valor da unidade do corpo, nós vamos alcançar o mundo. Nós vamos alcançar as nações. Diga, eu recebo esta palavra. Então Paulo está escrevendo a Roma para dizer, irmãos, as nossas armas não são carnais. Olha lá, amados, a oração não é o nosso último recurso. Ela não é um ato de alguém desesperado que já esgotou todas as suas ferramentas. Não, ela é o nosso primeiro recurso. Diga amém por isso. Amém. Olha lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Diz a palavra do Senhor. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para que, igreja? Destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e mais o que? Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Meu amado, você tem uma arma poderosa e ela se chama oração da fé. Eu declaro que esta arma está carregada de munição em nome de Jesus.
Oramos agora pela tua saúde, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua fonte de renda, pelos desafios que estão diante de você nesta semana. Eu declaro em nome de Jesus que os anjos do Senhor ministram a teu favor, que tu receberás sabedoria da parte de Deus. Quando estiveres diante de problemas, Deus te dará boca e sabedoria que o mundo não poderá resistir, em nome de Jesus. Esta é a oração, são as nossas armas, amados irmãos. Então, aprendemos como a disciplina da oração, a disciplina espiritual, é vital para nos conectar diretamente ao trono da graça. Onde é que você tem buscado força, energia, poder da parte de Deus? É no trono da graça. Por isso Paulo está dizendo, irmãos, orem por mim. Nosso point, qual é o nosso point? É o trono da graça de Deus. Um está aqui no Rio, outro está lá em Saquarema, outro está lá na região oceânica de Niterói, outro está lá em Vaz Lobo, outro está lá na Copacabana, outro está lá na Vila da Penha, aqui na Tijuca, lá na região do irmão Silva. Irmão, não importa, onde você estiver, nós estamos diante do trono da graça de Deus. Diante do trono. Então veja, a próxima passagem de Hebreus 4, 14 a 16 diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, olha aí a oração, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amado, a luta de terça-feira, amado, é uma ocasião oportuna. Quando a vossa filha estiver na mesa de cirurgia, lá operando, será uma ocasião oportuna de nós acharmos graça, socorro e misericórdia diante do trono da graça para declarar toda sorte de provisão naquela mesa de cirurgia. Eu sei que há pessoas precisando de fechar um negócio para pagar a conta, para desvirar, para fazer, para acontecer. Haverá um momento oportuno, Deus vai te dar essa vitória, receba, amado. Estou esperando o resultado dos meus exames agora. Está aqui, ó, exame de sangue. Semana que vem vou fazer endoscopia para ver a necessidade ou não de operar, a mesma cirurgia que a irmã Sueli fez. Mas de toda forma, amado, eu creio que em nome de Jesus haverá uma oportunidade para estarmos diante do trono da graça a fim de recebermos socorro e misericórdia. Então, a oração fervorosa e unida, fundamentada na autoridade de Cristo, envolvida pelo amor do Espírito Santo, para vivermos debaixo da vontade do Pai, é uma luta espiritual essencial para superarmos as oposições dos inimigos da cruz, para garantirmos a aceitação do serviço de Deus, da obra de Deus. Paulo queria que a oferta dele fosse aceita, e nós queremos que a palavra de Deus que pregamos seja aceita nos hospitais, em todos os lugares que nós formos. E permitir que os servos de Deus experimentem na obra de Deus, na sua vida, a paz de Cristo, refrigério da nova aliança. Por isso Paulo disse o amém, avançando assim o reino de Deus e fortalecendo o povo na comunhão entre os crentes. Eu quero estar com vocês, meus irmãos romanos, para me recrear com vocês, para juntos declararmos as bênçãos do Senhor, para juntos mantermos firmes a confissão da esperança. Eu sei que estarei aí de passagem, que estou numa luta tremenda, mas eu chegarei aí na plenitude da bênção de Deus. Por isso que ele escreveu no capítulo 15, amado, sabemos que há lutas, sabemos que há problemas, mas nós vamos andar na plenitude das bênçãos de Deus. Sabe o que é essa plenitude? É Cristo vivendo em nós. Não anulamos a graça de Deus, vivemos na graça de Deus. Temos consciência do poder do Espírito Santo. Temos consciência que o nosso corpo é templo do seu Espírito. Sabemos que Deus quer nos usar e nos usa diariamente para a glória do seu nome. Vocês serão abençoados, amado. Pastor, às vezes eu estou numa luta material terrível. Deus vai abrir as portas e os caminhos serão abertos, amado.
Deus vai abrir os caminhos, amado. Abriu para Paulo, abriu para a igreja crescente. Em 30 anos o mundo ouviu falar de Jesus. E eu creio que o nosso ministério será abençoado para falar de Jesus para o mundo. Eu creio que nós vamos influenciar a nossa nação, amados. Nós vamos influenciar a nossa sociedade. Nós, povo de Deus, temos o poder de Deus em nós. Nós, povo de Deus, temos o Espírito Santo borbulhando, fervilhando em nossos corações. Nós temos uma chama do Evangelho que precisamos reacendê-la. E quem vai reacender não é a mensagem da casa própria. Quem vai reacender é o poder do Espírito Santo, amado. E as outras coisas sim te serão acrescentadas. Diga, eu recebo, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Paulo mostra a urgência da oração, a base da oração. Ele mostra uma luta trinitária através da oração. Olha lá, Romanos 15:30. Vamos rapidamente. Romanos 15:30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por quem? Então, a autoridade para orar é dada pelo nome de quem? O nome de Jesus. Se você chegar diante do trono, referendo-se que você é o melhor, que você é o mais justo, você é um pecador. Você vai se aproximar do trono da graça com confiança pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Por isso a oração em nome de Jesus, Ele que nos dá autoridade. E diz, e também pelo amor de quem? Do Espírito. É o Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Ele que nos une como igreja. Que lutei juntamente comigo nas orações para Deus a meu favor. Ou seja, está ali a trindade na oração. Pai, Filho e Espírito Santo na oração. Então, ele disse rogo-vos. Rogo-vos é para kalo, do grego. É uma súplica profunda. Está dizendo aos romanos, para kalo. Eu rogo a vocês. Eu suplico a vocês de forma profunda. O que é que isso demonstra? A humildade e a dependência da intercessão da igreja. Amados irmãos, quem está pedindo oração aqui não é um novo convertido desesperado que não entende nada de Deus. Quem está pedindo com profundidade, rogando a oração, é nada mais nada menos que o maior apóstolo do cristianismo, o maior plantador de igreja da história, o maior teólogo do Novo Testamento, responsável pelo maior número de cartas do Novo Testamento. É Ele que está rogando, ore por mim. Assim como nós rogamos uns pelos outros, ore por mim. Nós dependemos da oração, da intercessão, amados. Ele está mostrando a base da oração, uma luta trinitária. Ou seja, Paulo não está apelando para a sua autoridade apostólica, para os, acho que foram 14 mil quilômetros que ele andou para fazer todas as obras missionárias. Não, ele não está rogando a isso. A autoridade que ele apela é o quê? É a própria natureza de Deus. É a trindade. Ele está dizendo, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que é o mediador, a Deus Pai, que estamos orando. Ou seja, ele está orando baseado na própria pessoa de Deus. Então essa compreensão trinitária da oração é uma verdade aplicada a nós, amados. A trindade, a pessoa de Deus, está envolvida na oração do cristão. Quando você está orando, o poder do nome de Jesus está operando. Quando você está orando, o Espírito Santo de Deus está agindo. Quando você está orando, Deus Pai está ouvindo a sua oração. E ainda envia anjos a teu favor para ministrar. Opa! E ele diz, luteis comigo, luteis juntamente comigo, amado, é uma luta, é uma guerra. Esta expressão, luteis comigo, do grego, ela tem um sentido atlético e militar. Ou seja, Paulo estava lutando por sua vida e por seu ministério. E estava pedindo à igreja que se esforçasse para entrar no ringue com ele. É o UFC da oração, amados. Estava dizendo, entra no ringue comigo, vamos orar. É uma luta, é uma batalha espiritual. Amados, você às vezes não está vendo com os olhos físicos, mas na hora da oração está acontecendo uma batalha espiritual, amados.
Você está orando para alguém, seja liberto de uma mentira, seja liberto do álcool. Você está verbalizando, está declarando isso, e às vezes o inimigo está lá botando os desobedientes, os rebeldes, está botando lá uma má amizade para influenciar errado, está botando lá um fofoqueiro para tentar desvirtuar, e você está aqui batalhando. É uma guerra, mas você, às vezes tem momentos que você sai até cansado da oração. Mas eu vou dizer, amado, é nessa aparente dependência, vulnerabilidade, é uma dependência, mas uma aparente vulnerabilidade, que você vai estar fraco, precisa daquilo ali, mas aí, meu amado, você não imagina a força que você tem. Nós oramos a Deus, a mão de Deus toca todo mundo. É um poder transformador, amado, e transforma ao teu redor e transforma a tua própria vida. Às vezes chegamos aos pés da oração como verdadeiros desesperados e saímos da oração. Opa, eu sei em quem tenho crido. Somos cabeça, não somos cauda. Tudo posso naquele que me fortalece. É o poder da oração, amado. Há forças espirituais que se opõem ao avanço do Evangelho. E a segurança física dos servos de Deus, há forças que batalham contra. A oração é a nossa arma mais eficaz. Há um poder imenso na oração corporativa. Há um poder imenso na oração da igreja. Se muito vale por sua eficácia a súplica de um justo, imagina a eficácia da súplica de uma igreja reunida. A unidade na oração fortalece a fé dos irmãos, e move a mão de Deus de maneiras extraordinárias. Você crê nisto, meu amado? Você crê que enquanto nós estamos aqui orando, a mão de Deus está agindo lá na tua casa, no teu trabalho? Amanhã, segunda-feira, em nome de Jesus, será um dia maravilhoso. Será um dia cheio da glória de Deus. Esta semana cheia do poder de Deus. Você seja livre de homens maus, ruins, fraudulentos, enganadores e sanguinários. Atos capítulo 12, olha aí o poder da igreja, versículos 4 diz assim: tendo feito prender, lançou Pedro no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, haviam 16 soldados ali para guardarem Pedro, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, diga aí um glória a Deus, amor. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro não foi Lexotan nem Rivotril. Ele estava no dia seguinte a perder o pescocinho. E o que ele estava fazendo? Porque tinha uma igreja orando por ele. Dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas guardavam a porta do cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou. Cara, você está dormindo, levanta-te. Vai, rápido, depressa, bota as tuas calças aí, vista-se. Então as cadeias caíram das mãos. Versículo 11. Então Pedro caiu, ele viu aquilo como se fosse uma visão. Ele achou que era uma visão. Às vezes, mas nós não sabemos se estamos dormindo ou estamos tendo uma visão. É ou não é verdade? Às vezes ele tem um sonho que é tão religioso, eu não sei se eu estava dormindo, se Deus estava me mostrando. E Pedro estava vendo aquilo como se fosse uma visão. Mas de repente, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aleluia! E considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E Herodes estava lá: vamos cortar a cabecinha dele.
E a igreja estava lá, não vai cortar, em nome de Jesus, não vai cortar, Pedro vai ser livre. E a expectativa do povo judaico, os rebeldes, que também se levantaram contra Paulo, vamos acabar com ele, vamos acabar com essa raça, vamos acabar com essa praga dessa heresia do cristianismo. Mas chama na igreja, não vai acabar, nós vamos salvar vocês, nós vamos alcançar vocês, o evangelho vai chegar até vocês estão rebeldinhos, mas nós vamos chegar lá, Deus vai operar na vida de vocês. E diz que um anjo de Deus interviu. Amado, anjos de Deus podem intervir nesta manhã sobre a tua vida, amado. Anjos de Deus, milagres de Deus. Eu tenho 3 minutos para terminar, amados. Então, Paulo fala sobre alvos específicos de oração, proteção pessoal e aceitação de serviço. Eu vou falar rapidamente, porque nós temos um tempo para terminar e cumprir. Romanos 15:31 diz a palavra: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando? A sermos intencionais em nossas orações. Podemos chegar na oração, às vezes não saber que orar, a palavra vem, a gente vai orando, podemos. Temos comunhão o dia inteiro com Deus, se for preciso, orando no Espírito todo o tempo. Mas há momentos que você precisa ser intencional. Você precisa dizer claramente, você precisa citar o que você deseja, o que você quer que aconteça. E Paulo disse: eu quero ser livre dos rebeldes. E por isso eu peço oração. Esses rebeldes foram citados em 1 Tessalonicenses 2:13-16. Outra razão ainda temos nós para... Vai ao 14, amado, logo o 14 que é mais importante. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são o quê? Adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então Paulo está dizendo, há inimigos por toda parte, e nós vamos orar especificamente para que Deus haja nessas situações. Então, ele orou por livramento, e eu oro pelo livramento de cada um da igreja, em nome de Jesus. Ele orou pela aceitação do seu serviço. Este era um pedido igualmente vital. Por quê? Porque a oferta aos gentios era um símbolo da unidade da igreja. A aceitação não era garantida, porque havia uma lei dos sacerdotes que dizia: não vamos aceitar a oferta dos gentios, não vamos aceitar coisas imundas que vêm de fora. Então não havia garantia de aceitação da oferta. Era uma divisão que a lei de Moisés fazia. A lei de Moisés sempre determinava o puro e o impuro. Até certo ponto, Deus assim o fez para mostrar ao povo que o povo de Deus é um povo santo. Mas a revelação de Deus é progressiva. Ele foi revelando e disse: em Cristo agora, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. O evangelho tem que chegar a todas as nações. E então a oferta não era garantida, mas Paulo diz: nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por isso. Então, amado, o que você precisa de oração? Coloca no pedido, vamos orar por isso. O propósito maior e a bênção da oração: alegria, refrigério e paz. Além desses motivos, ele tinha o desejo de alegria, paz, refrigério, a bênção na vida da igreja de Roma. Romanos 15:32 diz a palavra: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco. Eu recebo esta alegria em minha vida e em tua vida, amado. Então, chegar com refrigério e alegria. O que Paulo estava ansiando ali? Por um tempo de encorajamento na presença dos irmãos, um tempo de alegria e encorajamento. Amados, o tempo que nós passamos na casa do Senhor é tempo de encorajamento, de conforto, de alegria, exortação. Isso é força para a nossa vida. Então, que durante cada culto que você está prestando, a palavra de Deus tenha grande efeito na sua vida, amado. Grande efeito. E ele desejava, portanto, que fosse tudo pela vontade de Deus. Ou seja, ele orava a Deus, ele era específico em coisa e dizia: Pai, sobre tudo que eu estou orando, é a tua vontade que vai prevalecer.
Versículo 33, ele diz isso, olha lá. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. A minha pergunta é, você recebe o que vem do Deus da paz? Você recebe o que o Deus da paz ministra sobre a tua vida nesta manhã? Então Paulo está dizendo assim, Ele é o Deus da paz. Paulo está invocando o caráter do próprio Deus. Note uma coisa, igreja amada, teologia para esta igreja nesta manhã. Ele não é apenas o Deus que dá a paz. Ele não é apenas o Deus que concede a paz. Ele é, no seu caráter, o Deus da paz. Logo, a presença de Deus é a maior paz da sua vida. Quando você estiver passando por lutas, lembre-se, o Deus da paz está presente. Quando você estiver diante dos adversários, lembre-se, os adversários estão presentes, mas o Deus da paz também está. Quando você estiver diante de um laudo médico, este é uma arma, é um inimigo, mas o Deus da paz também está presente. Quer deitado, quer andando, quer em pé, quer andando, o Deus da paz está na minha vida. O Deus da paz está em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus da paz. Diga, Ele é o Deus da paz. Agora, Paulo fala, o Deus da paz esteja convosco. Amém. O que é esse amém? Depois, se você ler Deuteronômio 27, 15 e diante, você vai ver as maldições da lei. Se alguém desobedecer o pai e a mãe, seja maldito, amém. Se alguém roubar o seu vizinho, seja maldito, amém. Se alguém matar o seu próximo, seja maldito, amém. Se alguém desobedecer a vontade de Deus, seja maldito, amém. Está lá Deuteronômio 27. Aí Paulo vem e diz agora na graça de Deus, se alguém estiver em obediência a Deus, seja abençoado, amém. Se alguém orar a Deus pelos seus irmãos, tenha resposta, amém. Se alguém estiver no meio das lutas, servindo a Deus, orando a Deus em nome de Jesus, envolvido pelo Espírito, dirigido ao Deus Pai, a bênção de Deus seja com ele, a oferta seja aceita, seja livre dos homens maus e fraudulentos e enganadores, amém. É uma intertextualidade, amado. Não é por acaso. Quem está escrevendo isso é um rabino fariseu que aprendeu aos pés de Gamaliel e conhecia toda a letra da lei, desde o alfa, o ômega, o alfa, beta, gama, delta, até o zeta, eta, enfim, todo o alfabeto hebraico. Ele sabia tudo. Ele está dizendo, amém. Eu declaro o amém de Deus sobre a tua vida. Estamos terminando, Filipenses 4, 6 a 9, 1 minuto, terminamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, amém. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será. Diga amém por isso. Eu recebo o Deus da paz comigo. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Então, Paulo, em Romanos 15, 33, ele fez uma intertextualidade. Ele está dizendo que esse Deus da paz, amém. Ou seja, isso é uma questão, uma nuance de aliança. Está dizendo isso aqui é uma promessa da aliança. Estará convosco o Deus da paz. Então, amado, eu termino dizendo, nós somos chamados à luta espiritual. A luta da batalha da oração. Em esforço conjunto. A oração não é apenas algo solitário, é um esforço conjunto. A oração não é apenas um momento de brincadeira, de viajar, sentar para orar, daqui a pouco está pensando no preço do ovo que está caro. É momento de guerra, é momento de foco e de guerra. É momento de engajamento ativo e fervoroso, onde a Trindade está plenamente envolvida. Somos lembrados, portanto, da especificidade da oração com propósitos. Paulo orou pela proteção dos inimigos, pela aceitação das ofertas, para chegar em Roma com refrigério e alívio e ter comunhão entre os santos. E aquela comunhão seria transformadora e poderosa. Seria a base para ali para a Espanha, base missionária. E por fim,
A oração nos conecta à fonte inesgotável de paz. Amado, você tem Deus na sua vida. Não permita que o Espírito se apague. Às vezes a gente dá atenção para tudo e nunca ora. Lê de tudo e nunca lê a Bíblia. Vai para todos os lugares frequentemente, mas nunca vem à igreja. O Espírito se apaga. Não permita isso acontecer. O Deus da paz, sua presença. E assim descanse na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias são turbulentas. E eu termino com Romanos 8, 26 a 31, que diz a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Irmãos, a gente não sabe nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, olha aí a trindade de novo, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha a trindade de novo, irmãos. Começou falando do Espírito, depois falou do Deus Pai, agora está falando no nome de Jesus. Irmão, se você não crê na trindade, você é um herético, pelo menos nessa doutrina aqui. Você tem que se converter, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também. E o que a gente vai dizer em vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem os rebeldes da Judeia, nem as leis dos sacerdotes que não podem receber as ofertas dos outros, e nenhuma expectativa contrária. Por quê? Porque Deus está nesse barco. Que assim seja, assim diz o Senhor.